Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Aproveitando o amparo e o respeito, por bondade você que tem a sua Bíblia, eu gostaria de sugerir que você abrisse no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Primeiro livro, ou primeiro relato dos Reis, terceiro capítulo. Localize apenas a leitura do versículo 4 e do versículo 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, pronúncia apenas do versículo 4 e do versículo de número 5. Queridos, se possível for, eu penso que procure alguém que está à sua esquerda ou direita e diga a esta linda pessoa bem assim: a sua vitória é do tamanho do teu glória. Era só para saber se a turminha do Glória ainda estava conosco, né? Está escrito: e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te darei. Bom, meus amados, antes de conversar um pouco sobre este cenário bíblico e de alguma forma exaurir algumas lições para as nossas vidas, nesta noite que eu tenho certeza que foi Deus que agendou para cada um de nós, eu preciso também aqui continuar agradecendo a Deus pelo privilégio que tenho de estar aqui nesta noite, cultuando ao único que é digno de toda honra e de toda glória, pois saio da minha casa em Suzano em paz, e em paz aqui estou para declarar que só o Senhor é Deus e não há outro, irmãos. Que Deus seja louvado por cada um dos irmãos, das irmãs, amigos que aqui revejo, que aqui faço. Deus abençoe poderosamente a pessoa do nosso reverendo pastor Daniel, que Deus o honre, guarde, proteja, onde quer que ele esteja. Também Deus abençoe muito a pessoa da nossa primeira dama, digníssima pastora Juliana. Deus abençoe. E esse casaco que ela está usando agora foi uma herança de Calvin Klein para ela. Calvin Klein teceu, guardou e presenteou ela, a pastora Margarete. Só ela tem. Nos 4 cantos ninguém encontra. Bom, meus amados, quantos ouvidos estão aqui no desejo de ouvir uma palavra de Deus? Amém. Quando o pastor Daniel me apresentou esse convite, tão carinhoso e de uma responsabilidade gigantesca, como sempre eu me preocupei em meditar e pesquisar algum assunto que pudesse ser útil para mim e para a sua vida. E para essa noite eu gostaria de apresentar o primeiro relato dos Reis, terceiro capítulo, versículo 4 e 5 a seguir. Queridos, nós estamos perante a um cenário de maior relevância no Antigo Testamento. É aqui que nós iremos também falar, tratar e pregar sobre um período de transições de realeza no palco de Israel. São os momentos em que Israel decidiu, optou e apresentou a proposta onde eles desejariam serem administrados, governados por um rei, uma realeza, alguém que ocupasse um trono, hospedasse um trono, e do trono para o povo eles pudessem receber a tal administração, governo, império. E se tratando de trono para trono, Israel teve grandes reis neste período.
E o primeiro rei de Israel, não é novidade trazer a memória dos senhores e das senhoras, que foi um homem da tribo de Benjamim, por nome de Saul. Após o reinado de Saul, quando ele morre, quem sucede o seu trono e assume a realeza é o seu filho por nome de Isbibosete. Isbibosete reina 2 anos em Israel. E após a morte de Isbibosete, quem assume é aquele que até hoje é considerado em todo o território do mundo antigo e de Israel, o maior rei que a casa de Israel teve, um rei por nome de Davi. E após a morte de Davi, quem assume o trono é este homem do cenário desta noite, um personagem bem conhecido por nós, que é o rei Salomão. E quando nós falamos desta transição de trono para trono, de realeza para realeza, dentro da casa da dinastia, porque após a morte do pai, quem assume o trono automaticamente é o filho, é de rei para príncipe. Davi, que vai assumir a casa de Saul, não assume um território que cultuava o nome do nosso Deus. Davi é um homem que vai assumir a casa de Israel com uma crise de fervor, de adoração e de louvor a Deus. Em um paradoxo de biografia entre Saul e Davi, Davi e Saul, nós poderíamos pontuar da seguinte forma: Saul foi um homem muito bonito, belo, formoso. O primeiro relato dos reis, capítulo de número 9, afirma as características do rei que Israel sugeriu na primeira instância. Era o homem mais belo que havia no território. Belo, porém covarde. Me permita me expressar aqui nessa noite, belo, porém frouxo. Já Davi era um homem que não tinha beleza, porque quando a Bíblia vai pontuar as suas características, no primeiro relato de Samuel, capítulo 16, isto sugere-se a dizer que Davi não era belo, Davi não tinha formosura, Davi não participava da categoria de seleção de homens daquela época. Então, na avaliação do story daquela época, Davi não tinha uma beleza de estética, porém era valente, porém era corajoso, porém arregaçava a manga e encarava a guerra onde fosse. A historicidade afirma, pastor César, que quando um território oposto, rival de Israel, desejasse entrar numa peleja, numa guerra com a casa de Israel, quando eles ouviam dizer relampejos e ruídos que Davi estava no território, eles retrocediam, recuavam, porque não tinham coragem de encarar o soldado, o pastor, o tocador, o adorador por nome de Davi. E é este homem por nome de Davi, que não foi a terra que comentou isso, não foram homens que comentaram isso, não foram profetas, juízes e sacerdotes que comentaram isso. Foi o próprio Deus que se revelou ao coração do profeta, juiz e sacerdote por nome de Samuel e declarou a seguinte questão: eu achei um homem segundo o meu coração. Oh, glória! Não é um diagnóstico terreno, não é uma sugestão ministerial da terra. Foi o próprio Deus que olhou para a terra e disse, declarou e decretou: eu encontrei, eu achei um homem que é segundo o meu coração. E dentre tantas informações e notas de rodapé do porquê Davi seria um homem segundo o coração de Deus, primeira dama, eu pensei que os senhores e as senhoras já ouviram várias informações, notas de rodapé importantes e fundamentais do porquê, reverenda, Davi seria um homem segundo o coração de Deus. Mas na minha concepção, a melhor e maior informação do porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus é a seguinte questão:
Porque Davi errava, mas não insistia no mesmo erro. Só 2 ameaçou, glória a Deus, um aleluia ali, mas está tudo bem, está frio, né? Por que é que Davi foi impetrado na terra como homem segundo o coração de Deus? Porque se paginarmos a biografia de Meler David, o rei Davi, Davi cometeu erros, na maioria das vezes até maior do que eu e você. Erros que eu e você não cometemos, mas Davi cometeu. E por que é que Deus, na sua avaliação, enxergou no âmago da alma de Davi que ele poderia entrar na prateleira do único que foi sugerido como homem segundo o coração de Deus? É porque Davi errava, mas não insistia no mesmo erro. Por gentileza, dá uma olhadinha para o lado e tenta evangelizar essa pessoa e diz bem assim: você pode até errar, mas não insiste no mesmo erro. Isso é só para quem quer melhorar o seu relacionamento com o céu, né? Então Davi errou, mas não insistia nos mesmos erros. Bastava Deus falar uma vez com ele, ele aprendia, reparava e reconhecia que ele não poderia errar novamente, batendo naquela tecla. Vocês estão ainda aí? Diga glória a Deus, irmão. Vai que de repente você foi dar uma passeada e procurar uma canjica, né? Sequenciando, queridos. Davi, ele reina 33 anos e meio em Israel, que é a idade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peregrinando como Messias na terra. E como eu procurei observar e sentir os louvores que foram entoados aqui pela instrumentalidade da nossa irmã Tati Motizuki, eu percebi que os louvores apontavam para um nome chamado Messias. E para quem não sabe, a título de informação, Davi, no período do Antigo Testamento, é a tipologia do trono messiânico. Então é a confirmação pelo louvor e pela palavra que o Messias está conosco aqui nesse culto. Quem crê que o Senhor está conosco aqui? Oh, glória! Davi está avançado em dias, cansado, desgastado, e agora ele precisa preparar o caminho para o seu filho que vai sucedê-lo na dinastia da realeza. E quem é que Davi está preparando? Melech-Shalmon, o rei Salomão. E o nome Salomão vem do tronco hebraico da palavra Shalom, que quer dizer paz. Porque essa era a ideia e o planejamento do rei Davi. Eu vivi dias de guerra, mas Salomão viverá em Israel dias de paz. Eu pelejei, sangrei, me machuquei, me feri, mas Israel a partir de agora precisa viver dias de paz. Levante a sua mão direita ao céu, receba esta palavra. De repente você não está conseguindo colocar a sua cabeça no travesseiro e ter noites de paz. De repente você está vindo de uma semana de turbulência, de provações, de dores, de percas e de danos, mas nessa noite de cima para baixo, pelo poder da palavra, receba paz para descansar, receba paz para caminhar, receba paz para desfrutar daquilo que o reino tem para você. Oh glória, oh glória, oh glória. Só você sabe da paz que você deseja receber. Davi agora vai dar um dos maiores conselhos que um pai pode dar para um filho nos teus últimos dias para o rei Salomão. Davi olha para Salomão e diz bem assim: meu filho, tenha coragem e seja homem. Penso eu que é um dos maiores conselhos da paternidade. Olhar para o seu filho quando você tiver últimos dias e últimos suspiros e dizer: tenha coragem e seja homem.
É bom lembrar que Davi guerreou de uma forma próspera pelo território de Israel. Davi assume o território de Israel com 10.000 quilômetros de expansão. E quando ele entrega para o seu filho Salomão, que se torna o rei, ele entrega com 100.000 quilômetros de expansão. Davi aumentou, prosperou, alargou as tendas de Israel, no mínimo 10.000 vezes mais. Agora pensa comigo, senhores e senhoras, e quem está no culto, diga glória a Deus. Você assumir um projeto, um plano, um planejamento, uma estrutura que está quebrada, falida, derrubada, paralisada, você não tem dificuldade nenhuma de se destacar. Tem uma casa parada ali há anos. Você vai no depósito de material de construção, compra um saco de cal, passa um cal ali. No outro dia o vizinho vai falar, está evoluindo, está melhorando, alguém está fazendo alguma coisa. Agora, se você pega uma casa no porcelanato e no outro dia aparece um rabisco de tinta, o vizinho vai olhar e vai dizer, já está retrocedendo. Já está piorando o projeto e a obra. Então a tarefa de Salomão é muito mais difícil. Porque você pegar um projeto que está parado é uma coisa. Agora você pegar um projeto que evoluiu e está andando de vento em polpa, no mínimo, você tem que manter o ritmo dele. Então a tarefa de Salomão foi muito maior do que o que a gente imagina. Será que os projetos que Deus tem confiado na sua vida, você tem no mínimo mantido eles ou retrocedido eles? Porque de repente você pede, clama, roga, suplica a Deus, me confia aquele projeto, me confia aquela carruagem, mas dá uma olhada na velocidade que ela está andando. Porque se você assumir, no mínimo você tem que igualar ou aumentar. Então, quando você pedir um projeto, peça para manter este projeto que Deus vai confiar nas suas mãos. Salomão assume o trono, e aqui eu começo a entrar em algumas lições que eu gostaria de pontuar nessa noite. Salomão vai se casar com a filha do imperador do Egito, Faraó, uma mulher por nome de Maquita. E a primeira coisa que Salomão vai fazer é olhar geograficamente para o território de Gibeon, capítulo 3 do primeiro relato dos reis, versículo 4. E o texto é claro e diz que Salomão escolheu ir para lá apresentar 1000 holocaustos ao Senhor. Irmão, 1000 holocaustos ao Senhor. Tenta dar 1000 glória a Deus aí repetido, irmão. Parece simples. Tenta ficar aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai contando, 1000. Por que é que Salomão aponta geograficamente para o território de Gibeon? É porque lá estavam os maiores altares e sacrifícios ao Senhor e a outros deuses. E olha que interessante, no versículo 5, que é o versículo subsequente, Salomão vai ser presenteado de uma forma sobrenatural. O Senhor o visitou em sonho e presenteou a ele. Primeira lição que eu gostaria de pontuar aqui nessa noite. Ele não recebe um presente do Senhor para depois sacrificar. Primeiro ele vai sacrificar ao Senhor para depois receber um presente de Deus. Não inverte a regra, a matemática do céu é antagônica da terra. Primeiro é sacrifício mesmo, primeiro é renúncia mesmo, primeiro é lágrima mesmo, primeiro é oferta mesmo. Primeiro você vai ter que mudar a rota mesmo, vai ter conflito, confronto mesmo, para depois ser presenteado. Oh glória!
Primeiro vai doer, você vai ter que ofertar o seu tempo, vai ter que abrir mão. Primeiro você vai ter que mudar a rota mesmo, vai ter que apresentar lágrimas no altar do Senhor mesmo. Por isso que a sua vinda aqui não é em vão. Eu tenho certeza que todos vocês abriram mão de alguma coisa para estar aqui. As lágrimas que já escorreram do seu rosto não é em vão. Primeiro tem sacrifício, depois o céu se abre e Deus é poderoso para te presentear. Oh glória, oh glória, oh glória. Primeiro ele vai apresentar 1000 holocaustos ao Senhor. Quantos holocaustos, igreja? Dá uma olhadinha para o lado e diz bem assim: tenta dar 1000 glórias a Deus aí. É 1000 holocaustos, pastor. Só que em pormenores eu quero alavancar o pensamento sobre isso. Se você retroceder e voltar ao livro de Vaikra, que é o livro de Levíticos, que sugere a porcentagem dos sacrifícios sacerdotais, quando era removido um animal quadrúpede naquela época do mundo antigo, era permitido apresentar somente um sacrifício ao Senhor. Pegava-se o animal no aprisco, conduzia-se até a via sacerdotal, mas qualquer ser humano que intercedesse e desejasse ter acesso ao sacrifício só poderia apresentar um. Tempos depois, Meler-David, o maior rei de Israel, que é o pai de Salomão, apresentou 500 ao Senhor. Aí vem Salomão e apresenta 1000 holocaustos a Deus. Com certeza ele pensou: eu não quero ser apenas alguém que oferece aquilo que o homem oferecia. Eu também não quero ser igual ao meu pai. Eu vou fazer o que ninguém fez. Vou deixar você processando aí. Eu vou ofertar o que ninguém ofertou. Porque os meus avós nos contavam as histórias dos sacrifícios dos animais, mas era um. Meu pai me contou, sentado na minha cama, que ele quebrou o protocolo e ofereceu 500. Mas eu não quero fazer aquilo que os homens faziam. Eu não quero ser igual ao que o meu pai fez. Eu vou quebrar o protocolo do homem, vou quebrar o protocolo do meu pai, mas eu vou oferecer o que ninguém ofereceu. Eu vou fazer o que ninguém fez. Eu vou ofertar o que ninguém ofertou. Porque quem quer receber algo extraordinário de Deus, vai ter que fazer algo extraordinário para Deus. Quer receber o que ninguém recebeu? Oferece o que ninguém ofereceu. Quer ter na sua vida o que ninguém tem? Faça para Deus o que ninguém fez, irmão. Levante as duas mãos ao céu. Oh, recebe o que eu recebo nessa noite, igreja Mahanaí. Eu sei que você quer viver algo sobrenatural, algo grande. Eu sei que você quer ser tocado e tocada de uma forma diferenciada. Mas a pergunta nessa noite é: oferta o que ninguém ofertou, faz o que ninguém fez, entrega o que ninguém entregou. Faça algo extraordinário para Deus, e Deus irá fazer algo extraordinário para você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele está aqui, igreja. Oh, aleluia, oh glória. Salomão, ele decide ofertar o que ninguém ofertou, quebrar o protocolo, romper a barreira, fazer algo a mais ao Senhor. Ele quebra o protocolo. Eu não quero fazer aquilo que os homens faziam nos dias do tabernáculo. Eu não quero ser igual ao que o meu pai fez.
eu vou ser algo diferenciado, porque eu recebi algo diferenciado. Vocês estão no culto ainda? Diga glória a Deus, irmãos. É verdade, meu amigo Gi. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, até porque o processador do céu divulga isso. Todos nós, sem exceção, queremos receber algo diferente de Deus. Mas surge uma pergunta nesta noite: o que nós temos feito de diferente para o Senhor para receber isso? E com certeza não é diferente dos nossos dias. Alguém observava, contemplava a conduta de Melech Salmão, rei Salomão, e começava a comentar com quem ladeava o grupo: para que tudo isso? Para que investimento tão alto assim? Ele já é o rei, ele já tem a coroa, a éfode, o anel da realeza, as sandálias, o cedro. Ele que ocupa o maior trono da casa de Israel. Quem quer vê-lo vai ter que subir os 7 degraus grandes e gigantescos de mármore branco polido para chegar até a realeza do rei, conforme a engenharia do trono do rei de Israel naqueles dias. E alguém observava Salomão, tirando a coroa, tirando o anel, entregando o cedro, tirando a éfode, tirando a sandália, correndo até o aprisco, olhando aquele que era a primícia, a primeira instância, o mais puro, e dizendo: eu quero esse animal. E conduzia ele até a prancha de pedra do altar de sacrifício em Gibeon. Pegava o animal, cortava o animal, sacrificava o animal, queimava o animal. A fumaça tinha que subir até o céu, porque a palavra holocausto vem de holo no hebraico, que significa aquilo que sobe. Porque é impossível você não sangrar aqui, Deus não receber lá. É impossível você não chorar aqui, Deus não receber lá. É impossível você não sofrer aqui, Deus não receber lá. É impossível você não ofertar aqui, Deus receber lá. Só repito uma vez, porque quem está precisando ouvir isso é você. É impossível você sangrar aqui, chorar aqui, pagar preço aqui, se sujeitar a algo aqui, e o Senhor não receber lá no trono. Oh glória! É aquilo que sobe até o alto. E quando chega no alto, o que descia no mecanismo da estação do sacrifício, a glória. Vou dizer algo aqui, não sei se você vai glorificar. A palavra glória vem do vocábulo hebraico kavod, que significa pesado. Porque a glória de Deus, quando ela desce no ambiente, ela é pesada. Mas qual é a finalidade dela ser pesada? Quando a glória desce, não é nos levantar. Está se ouvindo aí? Quando a glória inunda, invade, ela empurra a gente para baixo. Para você voltar a reconhecer quem é você. E entender que aquilo que está acontecendo no ambiente, a honra não é tua, a glória não é tua, não é mérito teu, é dele, é dele, é dele, é dele. Oh glória! Aplauda ele, glorifica ele. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Você que pede para a glória de Deus inundar o lugar, isso é maravilhoso, saiba disso. Você está dizendo: Deus, me faz reconhecer quem eu sou. Me faz voltar para o meu lugar de origem. Só 2 deu glória, é difícil, né, irmão? Me faz olhar para a terra, me prostrar e reconhecer: de lá eu vim e já para lá eu vou voltar. E olha que interessante, um teor do sacrifício. Quando terminava aquele sacrifício, o reverendo César tinha que limpar a prancha. Porque entre um sacrifício e o outro não poderia ter mistura. Não poderia ter resíduo, relampejo, reserva de um holocausto para o outro, de um sacrifício para o outro.
porque assim é o nosso culto. O culto de ontem foi maravilhoso, eu tenho convicção que o trabalho das irmãs aqui foi espetacular, mas o culto de ontem é de ontem. O culto de manhã foi lindo, is beautiful, tenho certeza, mas foi de manhã. O de agora é o de agora. A glória de ontem, a oferta de ontem, o sacrifício de ontem é de ontem, o culto de hoje é de hoje. O de agora é de agora. Então, se você deu glória lá, vai ter que dar glória aqui. Se chorou lá, vai ter que chorar aqui. Se aplaudiu lá, vai ter que aplaudir aqui. Se entregou lá, vai ter que entregar aqui. Porque o de ontem é hoje, hoje é hoje. Oh glória, o de segunda é segundo, o de terça é terça, o de quarta é quarta, de quinta é quinta, sexta é sexta, sábado é sábado, domingo é domingo, mas todo dia é dia de adorar, 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 de adorar o Senhor. Oh glória, oh glória. Quer glorificar, glorifica, quer exaltar, exalta, porque o culto de hoje é de hoje. Oh glória, oh glória. E com certeza alguém olhava para Salomão e dizia: para que tudo isso? Para que tanto sacrifício? 1000 holocaustos. Não está no texto, não está na Bíblia, é um pensamento meu paralelo. É um termo figurativo de imagem para a gente pensar aqui. Quando alguém ficava avaliando Salomão, por que tanto esforço, tanto sacrifício? Com certeza ele foi até um daqueles e disse bem assim: se você não tem motivos para sacrificar e adorar o Senhor, eu tenho. Se você não tem tantos motivos assim, eu tenho. Deixa eu te contar uma história. Havia um homem, e este homem era um dos maiores adoradores de Jerusalém. Só que esse homem pecou de uma forma horrenda aos olhos de Deus. E pela legislação da terra ele deveria ser apedrejado até a morte. Mas o Senhor poupou a vida deste homem. E este homem era meu pai. E eu não era para estar aqui. Meu pai não era para ficar vivo. E Deus teve misericórdia. E agora eu sou o rei de Israel, sem merecer. Então, se você não tem motivos para ofertar, sacrificar, adorar e agradecer, eu tenho. De repente você tem um, ele tem 5, o outro tem 100, o outro tem 50, o outro tem 1 milhão. Mas só você sabe os motivos que você trouxe para adorar o Senhor. Só você sabe quantas vezes o Senhor te poupou, te livrou e permitiu que você viesse estar aqui. Então quando você tiver que glorificar, adorar, não se preocupa com a direita, a esquerda, oferta mesmo, chora mesmo, entrega mesmo, arregaça a manga mesmo, porque só você sabe os motivos que você trouxe nessa noite para ofertar o seu culto a Deus. Deixa eu ver o primeiro que trouxe algum motivo para cultuar, deixa eu ver o segundo, o terceiro que trouxe na mala motivos para cultuar e adorar a Deus. A Deus, a Deus, a Deus. Quem tem 5 segundos para glorificar esse Deus? Quem ainda se recorda dos livramentos, do perdão, da honra? Quem se recorda ainda da cura que o Senhor promoveu? Oh glória, adora, 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 glorifica, exalta. Quem sabe os motivos é você, irmão. Oh, aleluia! Olei, arquilomundi, ai, o ré. Se você não trouxe, eu trouxe. Se você não tem, eu tenho. Se você não acredita, eu acredito. Se você não ofertar, eu vou ofertar. Se você não crê, eu creio. Eu trouxe motivos para adorar 1 milhão de vezes, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Oh, agradeça, 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 agradeça. Oh glória,
Oh glória! De repente o da direita não tem tantos motivos assim, o da esquerda não tem, mas pouco importa, você tem motivos para adorar. Então adore, adore, adore. Oh doce Espírito Santo da verdade. Oh glória! Oh glória! Ele está aqui, Ele está aqui. Lembra a regrinha da mulher que estourou, quebrou e rompeu o lacre do vaso de alabastro? Era a única naquele culto que não pediu nada. Ela disse: eu só quero cultuar o seu nome, porque dentre a mesa eu tenho motivos maiores para agradecer. Oh glória! Então nunca se preocupe com o termômetro. Não é na horizontal, é na vertical. Salomão com certeza contou a história que ele tinha mais do que 1000 motivos para adorar e agradecer. De repente você está aí, foi pego no latão do lixo e não traz nenhum glória a Deus. Eu sei que você tem milhões de motivos para agradecer a Deus nessa noite. Mas vamos correr, já amarelou ali. Amarelou, escreve assim: contagem regressiva. Tipo, o pregador acelera. Quando amarela ali é acelera, melhor dizendo. Mas olha que interessante. Salomão apresentou 1000 holocaustos ao Senhor, se cansou, desfaleceu, e à noite o Senhor visitou ele em sonho. Todos nós conhecemos o texto e a história. É chover no molhado. E o Senhor o visita em sonho e faz uma pergunta a ele, a dizer: o que queres que eu te faça? Ou pede o que você quiser que eu te darei, dependendo da versão e tradução. E é bom lembrar que só existiu 2 homens em toda a história da Bíblia que o Senhor falou a mesma coisa. Só para Salomão no Antigo Testamento, e no Novo Testamento foi para o filho de Timeu, que estava à beira do caminho pedindo esmola, o cego. Só 2 homens ouviu da boca do Senhor: pede o que você quiser que eu te farei. Isso é muito forte, irmão. Não, você não processou nada ainda. Tem noção do que é o Todo-Poderoso olhar para mim e para você e dizer: pede o que você quiser. Até então, todos os homens na dispensação da Bíblia ouviram do Senhor: faz o que eu estou te mandando. Abraão, faz o que eu estou te mandando. Isaac, faz o que eu estou te mandando. Jacó, faz o que eu estou te mandando. José, faz o que eu estou te mandando. Moisés, faz o que eu estou te mandando. Sansão, faz o que eu estou te mandando. Jefté, faz o que eu estou te mandando. Elias, Eliseu, faz o que eu estou te mandando. Davi, faz o que eu estou te mandando. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, faz o que eu estou te mandando. De Oséias a Malaquias, faz o que eu estou te mandando. Mateus, Marcos, Lucas e João, faz o que eu estou te mandando. O colégio apostólico, faz o que eu estou te mandando. Aí Deus olha para Salomão e diz assim: você não, pede o que você quiser que eu te darei. Oh glória! Sabe o que é ouvir isso de Deus? É Deus pegar um talão de cheque, destacar a folha, dar em branco na sua mão e dizer assim: preenche com o valor que você quiser. Nessa noite o Senhor está entregando uma folha em branco na sua mão e está perguntando: preenche do jeito que você quiser. Só que saiba o valor que você vai preencher. De repente a libertação de alguém, de repente a restauração num casamento, de repente é uma porta que não se abre, de repente é alguém que você quer que saia do crack, da cocaína, da maconha, da prostituição, de repente você quer ter um encontro com Deus, ser batizado com ou no Espírito Santo.
O que é para mim às vezes não é para você, o que é para você não é para mim, mas o importante é que tem folhas em branco aqui, e o Senhor está dizendo: pede o que você quiser. Oh glória, oh glória, oh glória. Se coloque em pé nessa noite. Oh glória. Dá uma olhadinha para o lado e com amor e carinho diga bem assim: pede o que você quiser. Eu queria convidar você que ouviu essa simples e humilde palavra a vir aqui na frente de uma forma simbólica, com essa folha em branco, e no seu coração você está preenchendo ela com aquilo que você precisa. Saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Oh glória. Não tenha vergonha, eu só quero orar por você. Pode vir chorando, não tem problema. Quem precisa é você. Borra a maquiagem mesmo. Borra tudo. Eu acredito que é muito mais fácil você conseguir fazer uma nova maquiagem do que ter os ouvidos para ouvir Deus dizendo: pede o que você quiser. Só que nós devemos ter sabedoria para saber com qual valor nós iremos preencher essa folha. Pensa muito bem. Ainda se reportando a Salomão, ele pediu sabedoria para julgar o povo com justiça. E olha que interessante a réplica do Senhor. Deus disse: já que você não pediu nada para você, eu vou te dar muito mais. Salomão poderia dizer: eu quero que dobre a minha riqueza, o meu palácio, a extensão territorial de Israel. Mas ele disse: eu quero sabedoria para julgar o teu povo com justiça. E quando eu abrir a boca, não seja o meu decreto, mas sim o do Senhor. Feche os teus olhos e vai preenchendo. Vai preenchendo. Oh Espírito Santo. Preenche. De repente para você, importante é pedir um palácio para o Senhor, mas de repente para alguém aqui é apenas a libertação de um filho. De repente para alguém é uma porta de emprego, mas de repente para alguém é apenas um vício que não consegue largar. Oh Espírito Santo, Senhor, mediante a tua voz, mediante a tua palavra, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não vou, mas o Senhor vai. Eu não toco, mas o Senhor toca. Recebe, colhe, Senhor, as páginas que estão sendo preenchidas nessa noite. Não importa o valor menor e maior, humano, social, emocional, sentimental, espiritual.